E eu quero ler para nós, no texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 18 ao verso 23. Ouça só a leitura da palavra agora. Ninguém se engane a si mesmo. O que Paulo está dizendo em palavras recentes é: não se entregue ao auto-engano. Ninguém se engane a si mesmo. Pare de auto-engano. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, este é o maior de todos os auto-enganos, faça-se tolo para poder se tornar sábio. Porque pela via da sabedoria deste século, deste aeon, deste mundo, ninguém se torna sábio diante de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura. Loucura é coisa de doido, de maluco, surtado. Deus vê a gente vivendo, escolhendo, decidindo, optando e chora a nossa loucura. Porquanto está escrito: Deus apanha os sábios, os que têm a presunção da sabedoria, do entendimento, da filosofia, da ciência, da teologia, dos saberes superiores. Ele os apanha na sua própria tolice e faz com que corram atrás das suas próprias tolices. E outra vez se diz: o Senhor conhece os pensamentos dos que se presumem sábios, e são todos eles pensamentos vãos. Como disse na categoria dos sábios, o mais sábio de todos: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Portanto, porque as coisas são assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura, porque o que os homens chamam de mais elevado ainda está apenas carregado de vacuidade, de vaidade, de capricho. Portanto, sabendo disso e sabendo como Deus enxerga o que nós chamamos de grandioso, de elevado, de superior, ou até de sábio, mas se for segundo a sabedoria deste mundo, portanto se saiba, ninguém se glorie nos homens, em homem nenhum, em projeto humano nenhum. Ninguém se glorie nos homens, porque gloriar-se dos homens é gloriar-se daquilo acerca do que Deus chama de vanidade, vacuidade, vaidade, loucura. Ninguém se glorie nos homens, porque a primeira razão é essa, é loucura. E a segunda é porque é uma loucura mais louca ainda, se tratando de gente que diz que crê no Evangelho, como são esses para os quais Paulo está escrevendo. Porque ele conclui: além de que é loucura fazer isso gloriando-se nos homens, é loucura porque quem faz isso não viu nada. Porque vocês haverão de gloriar-se em homens, se tudo é vosso. Por isso não se gloriem em homens, nem em sabedoria humana, e sim no Evangelho, na revelação, no que foi dado a vocês em Cristo. Tudo está no coração de quem tem Jesus. Nada, por mais sábio que seja o indivíduo, está no coração daquele que não tem o Evangelho. Tudo é vosso. E não se glorie em homem algum, nem nos que você considere os maiores, os melhores, os mais extraordinários, porque gloriar-se em homens é cair no buraco da vaidade, é cair na sabedoria do mundo,
é cair no culto às personalidades, é cair na idolatria das personas e das projeções. E vocês, diz Paulo, já passaram disso em relação a qualquer homem, em relação a qualquer ícone, em relação a qualquer coisa. O Evangelho nos põe para além do culto a qualquer homem. O homem é nosso irmão. A gente o ama até quando ele é nosso inimigo. A gente ora por ele até quando ele nos persegue. E quando ele se confraterniza conosco em verdade, a gente tem comunhão com ele, tranquila, feliz e descontraída, porque essa é a saúde do Evangelho para nós. Nada além disso, nada aquém disso. Além disso é culto ao homem, aquém disso é menosprezo ao homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Paulo diz, em vocês não haja isso, porque tudo é vosso. Seja Paulo, que é quem escrevia a epístola, seja Apolo, que foi um grande pregador da palavra do Evangelho naqueles dias e que anunciou a palavra em Corinto, seja Cefas, ou seja, Pedro, seja o mundo, o cosmos, o universo, a criação, as multicriações, seja a vida, a pulsão presente ou qualquer outra dimensão dela. Por isso ele diz, seja a morte, sejam as coisas presentes ou sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. E no meio disto tudo que aqui está dito e declarado, provavelmente o maior choque, o maior golpe, a mais forte machadada da revelação seja essa que diz: parem de qualquer que seja a impressão em qualquer direção, exceto em relação a Deus, exceto em relação ao Evangelho, exceto em relação ao bem do Evangelho nas vidas de vocês, ao que a graça de Deus realizou em vocês, exceto com respeito a isto. Tudo mais é loucura e não se impressionem com nada. Não se impressionem com os homens, não se impressionem nem com os mais fantásticos deles, não se impressionem com o mundo é vosso, o universo. Quem tinha que estar pesquisando a criação, entendendo os pensamentos de Deus na criação, éramos nós. Com espírito e em verdade, em adoração, deveríamos fazer ciência. Sejam as coisas da vida, ou seja a morte. A morte morreu, essa é a grande notícia. Está mortinha da Silva. Morreu a morte. E não há quem tenha o poder de ressuscitá-la, porque ela morreu quando quis matar Deus em Cristo. Ela caiu nessa armadilha, morte. Vamos matar Deus em Cristo. Aí lá foi a morte matar Deus em Cristo. E morreu. Morte, você foi tentar matar Deus? Morte, foi por isso que você morreu. Foi por isso que eu fiquei assim, ó, livrinho da Silva. Depois que a morte está mortinha da Silva. Eu fiquei morto com essa vida em Cristo. Eu morri em Cristo para que a morte morresse para mim. Então eu não morro mais. A única coisa que acontece é que
quando o meu corpo cessar de funcionar, eu vou perder a minha capacidade humana, histórica, espaço-temporal de me manifestar. E mesmo que eu a tivesse, eu não a quereria exercer. Porque olha bem para mim, você está olhando para um homem sem nenhuma vocação para reencarnar. Um homem que crê de todo o coração que aos homens está destinado viverem neste mundo somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a minha libertação da morte não é porque eu acredito que ela seja um ciclo, que se morre e volta de novo para esse perrengue miserável, ia ser um inferno, né? Uma roda de hamster histórica. A história humana, uma grande roda de hamster, reencarnacionista, reencarnacionista, reencarnacionista. Pelo amor de Deus, que cansaço. Se me dissesse que a morte não me matava mais, porque ela ia me matar para sempre, e eu ia voltar igual um ratinho para a roda da morte, eu ia dizer, poxa, que misericórdia de Deus, mais desgraçada. Que inferno espaço-temporal contínuo. Isso é que é inferno, vou te dizer. Mas não é por essa razão, não. A morte morreu. Ela se tornou um portal dimensional. A gente entra por ela. Ela virou uma porta de passagem. Antes ela matava e as pessoas não a conheciam. E ninguém de lá tinha vindo. E era tudo só o mistério da morte. Até que aquele que é a primícia dos que dormem, dos que morreram e ressuscitaram, glorificados, foi ao Hades. No Hades foi ao Tártaro e gritou, evangelizomai, esta é a vitória do Evangelho. E saiu da morte, ressuscitado ao terceiro dia. Ele, Jesus, quando fez isso, eu fiz isso com ele, eu fiz isso nele, eu estava lá, eu fui ao inferno, eu fui ao Hades, eu fui ao Tártaros, e eu saí da sepultura com ele no terceiro dia. Eu comi e bebi com ele, eu comi tilápia e bebi vinho nele. E eu recebi todas as instruções que todos receberam no Espírito Santo nele. Porque eu criei nele 2000 anos depois, no espaço-tempo, eu descobri que eu era parte dele, na vida e na morte. Eu existia nele. Eu fui designado por ele não só para ir no mundo e dar fruto, mas para nascer no mundo e dar fruto. E para que esse fruto permaneça. Quando o Evangelho entra na gente, essa consciência de amor eterno nos penetra, acaba o resto. Acaba o resto. Quando você ouve a voz de Deus dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí, e você crê nisso de todo o coração, aí pronto. A morte morreu, caiu em estado de liquidação, se tornou um portal, uma passagem. Eu transito livremente pela morte, como quem anda pelo quintal. Acabou a história para mim. Tchau. Morte, acabou a tua história comigo, morte. Acabou a tua história comigo, eu estou livre em Cristo. Morrer assim, levantar e sair andando, só que em vez de ser nesse jardim relativo e sem vergonha, é no paraíso da glória de Deus, é entrar no impensável, naquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de homem nenhum, e que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a morte agora. Então me diga, o que a morte tem de especial? Que poder ela ganhou? Se ela já não tem mais nem o poder de ser percebida como morte.
a gente tem apenas o poder de sentir o enfraquecimento físico. Se o processo da cessação da vida no corpo for muito demorado, a gente se sente se esvaindo, se indo, alguns sentindo dores, mas e daí? Isso não é morrer, isso é ter corpo. Morrer não dói, eu estou te dizendo. Mas não dói mesmo. Quem diz isso é Jesus. Faz uma eternidade e a gente não acreditou. E a palavra de Deus vem e nos diz, olha, a morte acabou, é uma porta de passagem para o paraíso. Aí isso deveria mudar toda a nossa noção de tudo. De fato, eu fui ficando exposto a isso, primeiro pelo Evangelho, depois pelo treininho, né? Porque Deus vai dando treinos para a gente. Primeiro veio o Evangelho e me deu isso como convicção. Mas aí logo 3 anos e meio depois dessa convicção, eu tive que lidar com a primeira experiência de ver alguém amado partir, anacronicamente, do ponto de vista humano. Meu irmão de 19 anos, meu amigo querido, Luiz Fábio, que nos últimos 4 anos tinha sido também meu motorista, desde que eu me converti. Me levava para tudo que é lugar, estava comigo em todas, numa alegria enorme de ver o irmão mais velho dele pregando o Evangelho. Aí um dia, zapt, foi a um sítio, de lá estava voltando para ensaiar o grupo da igreja para uma apresentação no Teatro Municipal de Manaus, no Teatro Amazonas, que nós iríamos fazer, e eu iria pregar lá, como preguei muitas vezes, numa programação chamada A Cruz Urgente. No retorno para ensaiar esse grupo da igreja, o carro que o trazia perdeu o controle e ele morreu na hora. E era um dia assim, nas proximidades desta época, seria amanhã é o dia. Foi dia 2 de novembro, dia de finados, às 2h30 da tarde, ele partiu para a eternidade. Foi meu primeiro encontro mais próximo. A experiência do teu irmão. É forte a experiência do irmão amado. E a eternidade ficou assim na minha cara. Você fica sendo forçado a encarar, a olhar, meter a cara para dentro do portal e dizer, oi, mano, espera aí que eu tô chegando. Mas só gente querida partindo é que dá motivação para a gente enfiar a cara para dentro da eternidade, meter a cara lá dentro e dizer, oi. Poxa, aí é muito mais interessante que aqui. Tô chegando e voltar. E foi aquela enfiada de cara ali, quando meu irmão partiu, eu novinho na fé, com aquela saudade louca, apaixonado por ele, grato a Deus pela vida dele. Aquela ida chocante, aquele susto do papai, aquele estupro no ventre da alma da minha mãe. Teu filho morreu. Aquele garotão lindo, bonitão. E a minha dor, como irmão e como filho dos meus pais, solidarizado com a dor deles. Foi meu primeiro choque assim mais próximo. Foi também a primeira vez que eu meti a cara para dentro da água e falei, ué, só tem luz para cá, tem muito mais para o lado de cá. Aí pela experiência, você começa a ver que a morte morreu mesmo. Logo depois Deus me deu uma alegria imensa. Meu querido amigo, irmão, na fé e conhecido de antes do Evangelho, Marco Aurélio, muito doidão lá em Manaus, junto com o Rui, malucões, eu me converti, ficaram fazendo pouco. Aí, logo depois da morte do meu mano, esse amigo, Marco Aurélio, nos disse que estava com câncer. Naquele tempo não se sabia que já era AIDS. E foi assim fulminante.
E ele teve uma experiência linda com Jesus, com o Evangelho. E no dia da partida dele, meu escritório ficava 150, 200 metros da casa dele. No dia da partida, a mãezinha dele estava do lado de fora da casa, no jardim, fazendo alguma coisa, regando as plantas. E ele lá dentro, na cama, no quarto, quando se ouviu aquele coral de anjos, aquela coisa maviosa invadindo a rua, o jardim, a casa. A mãe dele foi entrando em perplexidade lá de fora, saiu correndo lá para dentro. Quando chegou dentro, está o meu amigo Marco Aurélio se encostando na cama, com aquela alegria de quem explodir de exultação, dizendo para a mãe: você pode ver, você pode ouvir, é a glória, mamãe. E ela só podia ouvir. E a mãe, vendo que o filho ia partir, não tinha nem coragem de chorar, tão tomada pela alegria da glória que ela não via. E o filho dizia: você pode ver, mamãe? Aí ele cai para a eternidade e aos olhos dela no travesseiro. E ela não pôde, graças a Deus, derramar uma lágrima que não fosse de glória. É quando você vai caminhando e você começa a ter que sepultar crianças, lidar com os anacronismos da vida. É lindo sepultar um velhinho, é doído sepultar uma criança, um adolescente, um jovenzinho de 20 e poucos anos. E eu fui fazendo isso a vida inteira. Senti muita dor, especialmente dos que ficavam. Ver os pais gemendo em cima de filhos doentes até a morte. E acompanhei tantos deles. E a morte se me foi tornando algo completamente sem poder. Exceto aquele de nos rehumanizar, de nos ressignificar para a percepção do que vale, do que é eterno. Mas em relação a qualquer que fosse a assombração, ela perdeu totalmente o encanto funesto que ela pudesse ter para mim. Ela virou só uma porta de passagem para minha entrada no que é permanente. Se o que é permanente não vier me arrebatar e me absorver em si mesmo antes da cessação da existência neste corpo. Do contrário, eu já passei da morte para a vida. A existência continua e você vai sendo apresentado, vão morrendo os avós, os parentes, os tios, os que criaram você. E você, os amigos, chega uma hora na vida, por exemplo, este ano, já vários amigos morreram, até o fim do ano talvez alguns morram. Daqui para frente, na minha vida, todo ano tem gente morrendo. Mais velhos do que eu, da minha idade, alguns mais novos. Você entra numa fase, num momento estatístico da vida de adeus, de dizer adeus para muita gente boa. E há 6 anos atrás eu tive que sepultar meu filho de 22 anos. Aí é mais uma entrada, assim, uma cara para dentro do portal da morte. Só que nessas horas já sei até com aquela vontade de pular lá dentro, se for o caso. E aí é que isso tudo para, que acabou essa história. A morte vai ficando habitada cada vez mais por gente tua. Cada vez mais, Jesus, a quem você pertence e que é seu. A nuvem de testemunhas, mas depois começa a ficar habitada de vovô, de vovó, de papai, de filho, de irmão, de primo, de amigo, de colaborador do Evangelho para todo lado. A nuvem de testemunha vai ficando cada vez mais amiga tua. E aí,
Logo depois, eu sepultei meu pai, 2 meses ali vendo ele partir em glória. Que partida linda, que carruagens de fogo, quanto milagre. Morreu exatamente como viveu, com uma graça extraordinária. E não morreu, não conseguiu sair daqui. Ele está no paraíso. Mas o que ele encantou, o encanto dele está aqui. Está aqui. Eu não consigo sentir que ele foi a lugar nenhum. A densidade do que ele deixou, da consciência, da fé, das emulações, das energias de amor semeadas em todos nós, foram coisas tão intensas que nem no coração da minha mãe, que é a viúva, desamparada, esse poder conseguiu se instalar. De jeito nenhum. Ao contrário, ele me anima para a eternidade, porque eu nunca conheci na minha vida um homem mais apaixonado pela eternidade do que o meu pai. Nunca. Eu vejo pastor com medo de morrer, assim, ó. E quanto mais líder denominacional, com mais medo de morrer, porque mais maracutaia faz, mais política faz, mais cabala faz, mais macumba faz. Ficam morrendo de medo de morrer. Você sabe disso. Você, viúva, que está me assistindo, que foi mulher de pastor a vida inteira, você viu o medo que o seu marido tinha e teve de morrer. Que coisa horrível. Um evangelho que não resolve esse problema não é evangelho. Um Cristo que chega em nós e não mata o medo da morte não é Messias no coração da gente. Não é Deus em nós ainda. Você, no entanto, saiba disso. A morte definitivamente perdeu o seu poder de matar. Em Jesus, ela não mata mais. E é por isso que o que eu às vezes digo soa tão estranho e esquisito às pessoas. Porque, de todo o coração, quando você de fato crê nisto, 2 coisas acontecem. Número 1 é que você trabalha com toda a intensidade da vida pela salvação de qualquer que seja a dimensão da vida, física, psicológica ou espiritual. Você se condói dos doentes, dos fracos, dos aflitos. Você ora por eles e pede cura, ao mesmo tempo em que, se houver encaminhamentos médicos, você os leva para a cura, porque não há guerra em nada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, toda cura é de Deus, seja ela aquela inexplicável e milagrosa, seja processual e médica. Toda recuperação, toda célula que se renova é dom de Deus, é graça de Deus. No entanto, quando você toma essa consciência de que o Evangelho é assim, você ora pelas pessoas e você luta pelo bem-estar delas, físico, social, psicológico, espiritual, em todos os níveis. Mas tem uma segunda coisa. Você não contingencia nunca mais a vida a essa experiência. Essa é uma das formas e experiências da vida que os humanos terão. Mas quando alguém morre nessa dimensão, não morreu nada, exceto a carcaça que dava visibilidade a esse ser nesta dimensão. Isto partiu, isto pereceu, isto tirará a mobilidade dele nesta dimensão e por causa disso ele será transferido instantaneamente, no abrir e fechar de olhos, para a incorruptibilidade, para alegrias sem cessação, para o prazer que não é luxúria, para o gozo que não é egoísmo, para o tesouro que não é acumulação, para a comunhão com Deus que não é religião. Vai mergulhar você na fraternidade
que não depende de deslocamento, é a fraternidade onde todos os que são juntos estão. E aonde o templo é a luz do Cordeiro. Na mesma hora você entra aí. E o outro entra aí. Então isso muda radicalmente o seu olhar da vida. Porque você passa a viver como Davi ensinou, que foi o que Jesus ensinou. Lembram de Davi? Enquanto o filho que ele tinha gerado no ventre de Batseba, naquele ato de adultério, estava vivo e depois veio a nascer, mas morrendo. Mas enquanto esteve vivo a criança, ela esteve ali viva. O que é que se diz? Que Davi orou, jejuou, se esforçou diante de Deus pela preservação da criança. No dia que chegou a notícia dizendo, olha, não ores mais porque o menino morreu. Aí ele mandou preparar um banquete, vinho, foi lá dentro, tomou um senhor banho, barbeou-se, perfumou-se, vestiu-se com vestes leves e boas, assentou-se à mesa e comeu abundantemente. E vieram os seus servos e lhe perguntaram, mas por que tu já ages assim? Enquanto o menino estava ali, tu jejuavas e oravas e clamavas e te negavas a falar com qualquer pessoa. Agora que ele morreu, tu estás comendo, bebendo? E Davi disse, olha, enquanto ele estava vivo nesta dimensão, eu podia orar e jejuar, porque ele podia retornar. Agora que ele foi, gente, sirvam vinho, botem a mesa, porque o meu choro é pelos que podem ser trazidos à vida neste mundo. Eu não tenho lágrimas para chorar para quem passou para o outro. E Davi não tinha ainda a nitidez do Evangelho que em Jesus eu tenho, de saber o que me aguarda. E ele mesmo olhando opacamente, pela opacidade do que ele percebia, ele já dizia isso. Imagine as minhas razões para dizer infinitamente mais do que Davi, de que tudo é meu, inclusive a morte. Ela é minha. Eu já não tenho por que correr dela. Ela, se quiser, que corra de mim. Essa história de que a morte veio bater na tua porta, na minha não. Na minha ela não chega senão como bondade divina. Na hora em que o meu Senhor disser, morte, está na hora de tu ires trabalhar como taxista celestial. Só para trazeres para cá, num segundo, esse meu amor eterno, esse meu filhinho querido. Tinha gente que não gostava dele, mas eu o amei. Traz ele para mim. Pega ele lá e traz. A morte é minha. Diria o Raul Seixas, virou só a sombra sonora de um disco voador, nada mais do que isso. No máximo, se tanto, nem tanto, coisa alguma. Aí você diz, mas o que é, Caio? É porque amanhã é finados que você está falando isso? Não. Eu não falo nada em data marcada, não. Raramente. Às vezes quando sou forçado. Quando chego numa reunião do caminho, aí me lembro lá que é dia das crianças, está tendo uma festa para as crianças, na hora, às vezes, eu me permito dizer, Deus, se tu tiveres outra palavra para esse povo que tem a ver com o tema deste dia, me fala. Se ele me falar, eu prego. Se ele não me falar, eu prego o Evangelho. Porque eu não tenho data nem dia santo. Todo dia é data santa. Então, finados fica fora disso. Estou falando disso é por uma razão simples. Me impressiona. Tanto mais quanto a gente vai entrando nesses dias agora, nesses tempos, assusta-me terrivelmente perceber o pânico da morte nas pessoas, nos crentes. Em geral, não são alguinzinhos, não, é muita gente com medo de morrer, muita gente desesperada até quando o velho pai vai. A gente fica vendo isso pelos artigos dos teólogos e dos pensadores cristãos, como a morte ainda é viva para eles.
Porque eu olho para um campo de concentração nazista, 6 milhões de mortos, as consequências desastrosas de anticristo na terra de maldade, de diabolismo, de perversidade. E contra isso eu caio de soco, aí eu boto o joelho na barriga e caio de cotovelo e arrebento como o nariz dessa desgraça. Ao mesmo tempo em que eu tenho um outro olhar também. Aí você diz, você é esquizofrênico? Não. Eu só sou tomado por essa perfeita ambivalência do Evangelho. De um lado, essa convicção de que os Hitlers desse mundo são diabos e espiritualmente eu parto, meu amigo, para atropelar. De outro lado, todo choro que provém de mim em relação a essa catástrofe é pelo que o homem faz ao homem, mas não é pelo que aconteceu ao catastrofizado. É mais pelo que aconteceu aos que não foram catastrofizados e ficaram do lado de cá sem esperança e sem eternidade, assistindo a crueldade diabólica que algum humano praticava sobre o outro. Esse é o meu ciclo e não passa disso. Porque eu tenho outro olhar para além desse, para cada judeuzinho daquele ali, sequinho, virando foto perene, museu, e no Yad Vashem a gente deixa de ver o que estava saindo. A gente deixa de ver o cara na alegria eterna. Pelo amor de Deus, a gente deixa de ver. E é esse outro olhar que não vai morrer em mim, em nome de Jesus, nunca. Porque no dia que morrer eu me torno um dos mais infelizes de todos os homens. Essa é a tensão do Evangelho. Como Jesus à porta do túmulo de Lázaro, eu choro. Mas ao mesmo tempo eu celebro a ressurreição e a vida. Como Jesus, eu posso dizer a Jairo, sem estar de brincadeira, sua filha não morreu, ela apenas dorme, tudo é sono. Isso para quem está do lado de cá, porque se alguém já tem um olhar do lado de lá, você não diz nem que dorme, você diz, o corpo dela dorme, ela está agora, acabou de entrar na festa, como nunca. Aí muda tudo, muda até a nossa interpretação da catástrofe humana. Você passa a trabalhar para que não haja catástrofes, mas você sabe que a catástrofe, ela catastrofiza os vivos. Ela não catastrofiza os mortos. Os mortos não são catastrofizados por nenhuma catástrofe. Nenhum tsunami afoga ninguém. Os tsunamis afogam os que não foram afogados. A morte começa a matar pelo entristecimento do coração daqueles que não morreram e não aprenderam ainda que a morte não mata. É isto. Enquanto você não ficar livre do medo da morte, você não vai aprender a viver, não vai poder casar legal, não vai poder ter filho em paz, não vai poder trabalhar em paz, não vai poder fazer nada em paz, vai ser assim como você é. Porque enquanto em nós perdura o medo do morrer, não brota e não nasce de nós a plenitude da coragem do viver. E ninguém tem o poder de mudar isso. De modo que hoje, ouça muito, mas muito o que eu estou lhe dizendo. Porque o programa inteiro, essas 3 horas que nós temos hoje aqui, serão inteiramente dedicadas a este assunto. Agora em Brasília são 10h20 da manhã, na hora em que este programa está sendo gerado ao vivo. À tarde você vai estar me ouvindo falar isso. Esse momento aqui será às 4h20 da tarde, horário de Brasília. E à noite será 9h40, aliás, 9h40 da noite. Agora tem gente já me assistindo às 9h40 da noite no Japão. E há aqueles que vão me assistir depois, numa repetição no fim de semana, ou
no baixar de um download no site da VMVTV, mas no momento em que isso aconteceu, tantas vezes quantas o dia 1º de novembro se repita, não como data, mas como o dia no qual eu falei o que eu estou falando, está gravado no coração de quem está ouvindo, e está gravado para quem queira ouvir. Toda vez que isso se repetir, será o dia 1º de novembro, o dia em que você está tendo a chance de parar de correr da morte, de se alegrar na eternidade, de aprender que ninguém morre, porque agora a morte é nossa e nós somos todos de Cristo e Cristo é todinho do Pai. Agora eu tenho uma outra razão para estar muito alegre. Não só a morte morreu para mim, mas neste dia, 1º de novembro, há 11 anos atrás, com a minha vida envolta numa mortalha, morto para os amigos, morto para os irmãos, morto para o que antes eu considerava igreja, morto para mim mesmo, para os meus autorrespeitos, para a minha reputação, morto aos sentidos de tanta gente que antes me via como um chafariz de vida, decretaram a minha morte, escreveram cartas sobre o meu desaparecimento da história, como eu, a quem eles chamam de Caio Fábio, tinha morrido espiritualmente e já era uma página a ser virada. E enquanto viravam essas páginas e me sepultavam, eu escrevi o livro Nefilim e cheguei aqui de volta com ele embaixo do braço, no meu computador. No dia 1º de novembro de 1999, aterrissei às 8h30 da manhã, ou 9 horas, no Galeão. Peguei o primeiro táxi, saí correndo, desesperado, para o hospital em Caraí. E só foi eu chegar lá, e demorou um pouquinho de tempo. Já veio meu filho Davi chorando e me dizendo: tá aqui, olha aqui papai, olha aqui, a sua primeira netinha. Aí nasceu a Helena. E com ela nasceu um renovo de oliveira. A minha oliveira parecia estar toda morta. Não tinha mais nenhum renovo nela. Aí nasceu a Helena. E a Helena significa tanta coisa para mim, mais do que uma neta. Era carregada de simbolizações da graça, da vida, da ressurreição dos mortos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã, em primeiro lugar, pela vida da minha netinha Helena, pela bênção que ela tem sido para mim e para todos nós que convivemos com ela até aqui. Ela tem sido um anjo de graça mesmo, de misericórdia, de simpatia, de compreensão, de adaptação. Eu quero pedir que tu a preserves, sobretudo tendo o temor do Senhor no coração e o entendimento do Evangelho. E eu peço que tu a levantes na vida para ser uma pregadora da palavra, cheia de sabedoria. Assim como eu peço pelo Mateus, pelo Heitor, por todos eles, para que sejam gente boa de Deus e do Evangelho nesse mundo. Mas hoje é o dia dela. Obrigado pela coroa de graça que tu puseste na cabeça daquele anjinho.
e como ela tem nos abençoado e nos refrigerado a alma. Eu também te agradeço de todo o coração. Por aqueles que estão entendendo hoje que a morte não mata, aquele que está com o pai ou a mãe na UTI, ou os filhos internados, um amigo querido, e que perdeu o olhar da eternidade, perdeu o olhar da glória, não vê para além do véu e fica só com a cama, só com o gemido, só com a impotência, não vê os anjos, não vê o sorriso do Pai, não vê que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente está cego, nossa vida está morrendo com a morte, porque a gente perdeu o olhar da glória. Abre os nossos olhos, tira esse véu, para que o fato de Jesus ter ressuscitado de fato signifique para nós que a morte foi vencida. E que a gente antecipadamente dê as mãos e cante em volta das sepulturas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a ti, Jesus, que nos trazes a vitória, que nos libertaste, que mataste a morte. E hoje eu caminho desassombrado, sem medo nenhum de nada, só com o temor do Senhor no meu coração. Só com o temor do Senhor no meu coração. Porque quem me poderá fazer o mortal? Quem me poderá fazer a morte? Quem me poderá fazer o homem? Quem é o poder que ainda existe contra mim? Se nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem poderes e nem criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh Pai, obrigado. Obrigado por esse lugar no teu colo, acima da morte e acima de todo principado e poder. Obrigado, porque não só aí está a minha coroa, aí eu já estou assentado e daí ninguém me tira. Daí a morte, para aí a morte me leva, ela não tem o poder de me redirecionar para lugar nenhum. Ela virou só duto, eu já estou aí. Obrigado. Que alegria, que paz, que liberdade, que poder. Que poder maravilhoso é esse. Este é o poder. Esta é a vitória que vence o mundo. E que ela esteja entrando no entendimento de milhares agora. É o que eu te peço de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. E aí, Judá, querido? Tem uma pergunta aqui. Por que os religiosos temem a morte? Por que os religiosos temem a morte? Isso. Tem muita gente, não só os religiosos temem a morte. O mundo inteiro teme a morte. O estranho é que os cristãos temam a morte. Temam tanto a morte. Eu me lembro do tempo em que a maior parte dos cristãos não tinham medo de morrer. Mas uma boa parcela tinha. E me lembro que meu pai me dizia porque eles não tiveram ainda a experiência do evangelho mesmo, filho. São cristãos ainda da religião, são nominais, mas não se entregaram à fé. No dia que isso acontecer, essa certeza de alegria eterna de salvação se instalará neles e aí a morte acabou, quando a alegria da salvação penetra na gente. Mas de uns anos para cá, os cristãos foram ficando cada vez mais apavorados com a morte, na medida em que se foi perdendo a esperança da glória de Deus. Porque hoje, o que pulsa no coração cristão de um modo geral, é a pulsão
do Deus a serviço do sucesso humano entre o berço e a sepultura. Hoje em dia, se fossem vender indulgências, perdão de pecados, vender salvação, vender vida eterna, como faziam no período anterior e posterior à Reforma Protestante, quem quer que fizesse isso não ia se dar bem. O povo não está interessado em comprar mansões celestiais, nem nesse nível. Só iria se dar bem se fosse, escuta, põe o dinheiro nessa caixa aqui porque multiplica, que é o que acontece hoje, a alquimia da grana feita em nome de Deus, a promessa. Aí os caras botam lá. Estou dizendo isso para mostrar que o paradigma da espiritualidade cristã mudou da eternidade para o mundo. A espiritualidade cristã hoje é uma espiritualidade do mundo, uma espiritualidade da terra, é mundana. É uma espiritualidade de sucessos, de vitórias quantificáveis no planeta. A esperança da glória de Deus, que é o que me mantém para além da morte, sendo paciente na tribulação e na oração perseverante e me gloriando em Deus, ela desaparece na mesma hora, à medida em que a nossa esperança vai se tornando apenas aquilo que acontece entre o berço e a sepultura, ou seja, entre o nascer e o cessar de existir na presente ordem de coisas. O que tem prevalecido entre nós é uma espécie de espiritualidade dos saduceus. Diferente porque creem em anjos, em demônios, nisso e naquilo, mas vivem como os saduceus, como se nada do mundo espiritual fosse realidade, exceto para me prejudicar nos negócios, ou no amor, ou nisso ou naquilo. Mas em relação à eternidade, essa é uma consciência que faleceu no coração cristão. E no meio disso tudo tem os pastores, que são os que mais falam de salvação, os que mais pregam, gritam, vivem da troca. Vivem dizendo, venha para cá e você será salvo. Mas eles sabem o nível de estelionato, muitas vezes, que eles praticam. Como o coração deles, muitas vezes, vai ficando ateu. Não que eles não creiam na existência de Deus, eles vão ficando sem alegria por Deus, sem amor. O serviço vai ficando seco, vão se mecanizando, o espírito vai perdendo toda a comunhão e eles entram no esquema do executivo missional de um suposto reino de Deus que não enche o coração dele de nenhum banquete eterno. Aí o coração vai cansando. E quando o cara um dia foi aquele sujeito que pregava o evangelho e depois fez adaptações para pregar esse anti-evangelho que a maioria está pregando por aí, e ele vai ficando mais velho, vai batendo um medo, porque ele sabe que ele deixou de lado o evangelho puro e simples e abraçou os moveres, as falsas revelações, os profetas que surgiram e emergiram de acordo com os interesses dele, ou seja, ele sabe que ele se colocou numa zona de muito risco, segundo Jesus, segundo o Novo Testamento. Um dos evangelistas mais conhecidos aqui no país e que morreu há um tempo atrás, até o final da vida, o maior pânico dele era medo de morrer. Quase toda semana alguém me conta, filho, neto, esposa, parente, amigo de pastores brasileiros que estão ficando idosos, morrendo de medo de morrer. Nos Estados Unidos, eu me lembro na década anterior, nos anos 90, eu conversando com alguns pastores lá, me dizendo que a grande angústia, a grande agonia deles era que eles não tinham resolvido dentro deles o medo de morrer. Aí alguém perguntaria, mas por quê? É por causa do excesso de brincadeira com Deus, é o convívio com a sublimidade que vai sendo banalizada e que não se faz acompanhar da pureza e da simplicidade da fé todos os dias da nossa vida,
vai gerando uma acumulação de malícia religiosa no coração, que no fim trabalha contra o cara, gerando nele a suspeição de que, assim como ele sabe que brincou com coisa séria enquanto vivia, como ele sabe que declarou que não deveria declarar, que prometeu que não deveria prometer para se dar bem, vem sobre ele, de acordo com o escritor de Hebreus, uma ardente expectativa de juízo sobre a cabeça dele. Ardente expectativa de juízo. Daí a situação do religioso líder de proposições ficar sempre muito mais complicada, porque ele tem a consciência dele aguçada pelo Evangelho, por essas coisas, na mesma medida em que ele deixa o Evangelho e o vai trocando gradativamente pelas coisas que não estão certas, mas dão certo. O coração dele vai perdendo o temor do Senhor, com o temor do Senhor vai-se a alegria e o amor, e com a ida do amor fica essa coisa seca, cheia de religião, sem Deus na emoção e na alegria da fé. Vai chegando a hora da morte e o cara vai começando a dizer: meu Deus, eu não estou preparado para encontrar com o Senhor. Porque lá dentro dele lateja aquele medinho de ouvir uma coisa do tipo: eu nunca te conheci. É por isso que os religiosos têm tanto medo, por causa do tamanho da hipocrisia de um lado e da falta de fé genuína e verdadeira do outro. O que mais? Como perder esse medo de morrer? A única coisa, meu querido Judá, a fazer é pular de cabeça, mas de cabeça, de todo o coração, no oceano da salvação. Aí quando você chega e diz: eu não sou salvo por minhas boas obras. A própria fé que se diz que eu sou salvo mediante a fé é um dom de Deus. Se eu a tenho, já é graça sobre mim. E eu não preciso subir aos céus para trazer a Cristo para se encarnar. Nem preciso descer ao inferno para ajudá-lo a ressuscitar. Ao contrário, o que está dito é que eu não tenho que sair do lugar, porque está bem perto, muito perto, mais perto do que se imagina. Está mais perto de mim do que o tempo e o espaço. Está dentro de mim, numa viagem que vai da boca ao coração, onde cabe toda a eternidade. Se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão acerca da salvação. Aí viria, se eu estivesse aí fazendo perguntas, eu me perguntaria uma terceira coisa. E esse pessoal que apareceu no documentário, há algum testemunho de que eles fossem crentes? Porque essa é a pergunta de crente. Afinal de contas, salvação é só para membros de igreja, não é? Deus é o chefe de uma tribo cristã, especialmente para alguns a protestante, para outros a tribo católica, para outros a tribo ortodoxa grega, para outras a tribo evangélica, para outros a tribo pentecostal, a neopentecostal, ou seja, é um Deus, é um Tupã, vamos ser sinceros, a respeito do Deus dos crentes. Então, se não tiver uma menção específica, um sino badalando, uma cruz, um pastor dizendo em nome de Jesus, alguma coisa assim, parece que Deus não estava presente, que o anjo do Senhor não podia estar. Nada disso, porque não tinha a presença sacrossanta da igreja no processo. Então a pergunta é: e aqueles que, acerca dos quais nós acabamos de ver que não há aparentemente nenhuma evidência de que tenham sido reanimados por uma fé explicitada como tal, com todo aquele estereótipo de eu te ordeno em nome de Jesus, aconteça. E em momento algum se diz que a pessoa viu a Nova Jerusalém, ou que ficou com saudade da igreja, ou a primeira coisa que fez foi dizer: eu agora vou cantar no coral para sempre. São as perguntas dos crentes, mais ou menos. Para que seminário, olha como eu me traí num ato falho, eu quase que disse: para que cemitério, né?
Para que seminário ele foi depois de ser trazido à vida? É tudo pergunta de mucuim, de mosquito de cabeça de crente. É a pergunta. Se eu acabei de dizer, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. E o documentário não apresentou nada, mas todo mundo dizia, é bom morrer? Aquele primeiro ali disse, olha, não tenha medo, pelo amor de Deus. E terminou insistindo, é uma delícia. Houve todo mundo ali unânime no negócio maravilhoso. Não tenho mais medo. Médico, que é quem apresenta aí o documentário, dizendo, todo mundo diz que é uma delícia. Aí o crente panica, diz, mas meu Deus, eu estou indo à igreja todo domingo, eu estou fazendo isso, aquilo outro, aqueles serviços a Deus por obrigação para comprar a salvação por boas obras. Que no caso de crente não é visita a leprosário, nem ao hospital, é frequência ao culto e dinheiro no gasofilácio. E se ofertar para alguma missão da igreja. Aí ele está salvo, ele completou o ciclo de hamster dele. Faz isso num sacrifício danado quando vê alguém que não fazia parte desse negócio morrer, ser trazido da vida e dizer, meu Deus, não tenho medo de morrer porque é uma delícia. Aí o cara diz, você é membro da primeira igreja batista, da segunda presbiteriana, qual a pentecostal que você frequenta? O cara diz, não, frequento a minha casa, frequento o meu ser e vivo com sinceridade. Aí choca a crentalhada inteira. Porque esse cara aí que não estava pensando em morrer e que morreu e saiu dizendo não tenho medo de morrer, provavelmente não tivesse medo de morrer porque não fosse um crente com a neurose do medo da morte. Aí simplesmente descobriu, ao provar a morte com mais consciência, ou pouca consciência, ou até sem consciência do que Jesus tivesse feito por ele, mas nos Estados Unidos da América é meio difícil ter alguém sem nenhuma consciência do que Jesus tenha feito por ele, ainda que, nesse caso, a pedra fundamental não seja a informação, a pedra fundamental, é Jesus em si, saiba o homem disso ou não, porque a nossa reconciliação com Deus foi unilateral, a reconciliação de Deus conosco. A nossa com Ele é que depende do nosso ato de vontade, para que a gente experimente o bem do que Deus já fez unilateralmente. Mas crente não acredita nisso até hoje, que Deus nos amou primeiro e que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Crer nisso é o que o crente não consegue, porque ele serve a Deus não por amor, e sim por sacrifício. Ele fica com raiva da possibilidade de que a graça de Deus esteja se derramando sobre gente que não faz os sacrifícios religiosos aos quais ele se impõe, porque não entendeu até hoje, número 1, que viver com Deus é resultado de amor. Mandamentos penosos, se o são para alguém, é porque o amor de Cristo não entrou no coração. O mandamento de Jesus é amar. Ora, é muito duro e pesado amar para quem não tem amor. Mas é leve para quem está cheio de amor, é como respirar. Então, para o indivíduo que está cheio de amor, os mandamentos não são penosos. Para quem não está cheio de amor, todo mandamento de amor é um peso insuportável para esse cara. Agora, quando ele chega e diz, eu pulo de cabeça, eu me entrego, eu sei que eu fui amado primeiro, eu sou fruto de um amor unilateral, e aí isso gera em mim uma resposta de amor por Deus. E se me gera uma resposta de amor por Deus, me gera uma resposta de amor pelo meu próximo. E mata em mim aquele espírito religioso egoísta que se alegra não na sua salvação, mas em que ele esteja salvo e os outros não. Apenas porque ele soube de uma informação. Aí isso começa a trabalhar contra ele. Quanto mais dono da informação ele se sente, depois de um tempo o espírito de jactância, de arrogância e de hipocrisia vão tomando conta dele. Ele continua gritando que ele é o dono da salvação e que os outros estão perdidos, até o dia em que o sentimento de perdição começa a tomar conta dele. Aí nesse dia ele é um salvo
com medo do céu e com medo da salvação, como a maioria dos cristãos que estão vivendo ali, neste momento, estão. Tem uma pessoa que falou do caso que mostrou do rapaz que ficou 3 horas morto. Aham. Aí a pergunta é, e se ele não tivesse sido reanimado? Quando iria para a glória? Em qual momento que a morte acontece de fato? Isso é uma resposta para uma pergunta que não precisa ser feita, porque só a palavra de Deus discerne as diferenças entre o que acontece no corpo, na alma e no espírito. Quando eu digo a palavra de Deus, não estou falando da Bíblia. Eu estou falando da razão de Deus, do saber de Deus. Essa é a palavra de Deus, é o que Deus é. Só Deus discerne as reentrâncias. Você vê aí os cientistas dizendo, cada vez mais a ciência sabe que existe consciência para além dos processos físicos e cerebrais. Mas nós não temos os aparatos para chegar lá, ele dizendo. Mas não é porque a gente não chega lá que nem por causa disso se vai negar aquilo que se constata. Nós só somos ignorantes demais para penetrar nesse ambiente, nessa dimensão. Então, a resposta é, ninguém pode responder isto a esta pessoa que perguntou, exceto aquele que diz ao espírito fica ou aquele que diz ao espírito vem. Em qualquer que seja o caso. Porque tem gente que é ressuscitada, mas já está morta. Aí ficam em estado vegetativo, ficam só com a nepaz, com a alma animal, mantida por mecanismos. Mas o ser espiritual às vezes já não está lá, desliga a máquina, acabou o cara. Já não está. Assim como se eu morrer agora e você me sepultar ali com quem quer que juntamente com você e minha família me sepultem, meu corpo vai ficar lá, né? Mas eu vou estar em outro lugar, não é? Qual é a diferença? Que ali ele está sem equipamentos e debaixo da terra. No hospital ele está numa cama, cheio de equipamento, mas morto. Eu já não estou. Agora, quando é que esse processo acontece? É de acordo com cada um. Deus tem relações pessoais até com o nascimento e a morte de cada indivíduo. Só Deus sabe quando alguém nasceu, só Deus sabe quando alguém morreu. De fato, o que Deus chame morte, no que diga respeito à irrecuperabilidade do processo. Ou existem aqueles casos do indivíduo que está morto e podre, que não é documentável, não há documentários para este caso, só há documentos. O documento precípio está em João, no capítulo 11, e o objeto do estudo em questão se chama Lázaro. Aquele cara ficou morto 4 dias, não foi no lago gelado do primeiro caso apresentado, onde o gelo induz a um estado de hibernação, não foi nada traumático na perspectiva do garoto atingido pela bola, não foi um vírus como a questão ali da menina, não foi nada parecido com o que aqui se descreveu até este momento. O indivíduo não teve socorro nenhum, não havia socorro. Então ele morreu, 24 horas depois ele estava começando a cheirar mal, 48 horas depois estava insuportável e Jesus não chegava. Aí as irmãs decidiram sepultá-lo. Enrolaram-no todo em faixas, puseram os ungüentos normais do cerimonial de sepultamento, colocaram-no na tumba e rolaram a pedra sobre ela. Mais 48 horas passam quando Jesus chega. Você sabe o que é um boi morto na estrada? Sim. Por 4 dias? Sim. Um De cavalo, longe dá para sentir. um cachorro, um rato no fundo do quintal ou do lado de fora aqui da minha casa, que a coruja mate lá fora e que ele fique morto ali, eu vou sentar ali no laguinho, tá um cheiro ruim, você tem que mandar alguém dar a volta do lado de lá para tirar um rato. Agora imagina Lázaro.
E ainda agregue mais um outro fato, de que nosso odor de putrefação, dizem que é um dos piores que existem. É o odor humano. Nós somos seres onívoros, que comemos de tudo. Imagina só a salada de sabores de ingredientes que esse organismo não processa e exala, e de gases. Assim Jesus encontrou Lázaro. Então, Lázaro não é uma experiência de quase morte, é uma experiência de morte morridíssima. O caso extremo no qual Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, é para um cara que está fora do gelo, fora do sal, fora do ar, podríssimo. O cérebro dele tinha virado salmoura, tinha se liquefeito, o pulmão liquefeito, o fígado em processo de liquefação, o sangue já tinha virado salmoura, todas as células tinham morrido, o exalamento de gases de morte, de podridão enorme, a ponto das irmãs dizerem, quando Jesus falou, tirem a pedra, elas disseram, Senhor, já cheira mal. Não dá para a gente aguentar, é um exercício desnecessário, ele não quer guardar essa última memória do Lázaro insuportável e catinguento. Aí Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida, fica fria. Se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. E Lázaro voltou à vida. De modo, meu irmão, que respondendo a pergunta, só Deus sabe. Por exemplo, muitos já me perguntaram, e o que aconteceu ao espírito de Lázaro naqueles 4 dias? A Bíblia não diz. Nem antes, nem durante, nem depois do episódio. E olha que Lázaro, depois que volta, ainda fica sendo um objeto pivotal das tramas de Jerusalém, porque em razão da ressurreição dele, todo mundo ia visitá-lo e voltava crendo em Jesus. Aí começaram a conspirá-lo para matá-lo. Mas nem assim se tem nenhuma alusão ao que Lázaro possa ter experimentado. Provavelmente ele tenha ficado num estado de sono, de dormência, esperando. Porque isso, como eu disse, é absolutamente particularizado. Eu já morri, sabia? Que eu fui dado como morto, tive parada respiratória no dia 10 de janeiro de 2005. Não sabia não. Eu sofri de fibrilação atrial durante 33 anos, então esse negócio de experiência de quase morte, de se sentir morrendo, eu tive milhares. Eu fiquei quase cínico com esse negócio, porque eu já não estava mais nem aí, garantido na vida eterna, sem medo de morrer, e nem medo do modus operandi da morte. Eu fiquei muito cara de pau, meu irmão, no Senhor Jesus. Não é treinamento cerebral, não, é confiança mesmo. Aí eu saí daqui no dia 5 de manhã, já passando mal desde a madrugada, foi uma história longa. O fato é que 1h30 da tarde no Rio eu desfaleci no meu quarto. E se a Adriana não estivesse comigo, eu teria morrido. E ela tomou todas as providências, ela é extremamente fria nessa hora, não parece, mas ela é lúcida, e foi logo pedindo socorro ao Ciro, que morava ao lado. Ele veio correndo, aí chegou o Ilinho, o Daniel, e eles me levaram para o hospital. Eu ainda cheguei lá respirando, mas assim que eu dei entrada no hospital, tive uma parada respiratória, e fiquei horas respirando pela máquina, porque eu mesmo não conseguia respirar. Horas, ela não sabe quanto tempo. Aí depois me removeram desse pronto-socorro, onde eu estava entubado, e quem me entubou foi um bombeiro, porque eu tive uma reação alérgica no processo. Quando eu cheguei lá, eles me deram um remédio que piorou a situação, a minha situação. Foi o que me levou definitivamente à parada respiratória. Foram os calmantes que me deram na chegada, ou sei lá o que me deram. Eu nunca queria saber direito a história. Eu estou aqui, e ótimo, não perdi nada, ganhei só. Aí, como era uma emergência, eles não conseguiam, quiseram me entubar para me transferir para um hospital. E não conseguiam porque a minha glote estava fechada, não passava o tubo. Aí chamaram um bombeiro, e eu tenho muita gratidão a Deus pelos bombeiros,
O bombeiro é que conseguiu enfiar o tubo na minha garganta, rasgou um bocado de coisa, acharam que eu ia ficar sem voz, perder a capacidade de falar, mas Deus foi tão bom em tudo, porque você não tem nem resquício quase das cicatrizes vocais com as quais eu fiquei. O fato é que eu só fui acordar 3 dias depois, no 4º dia quase, no 3º dia à tarde. E essa sensação que o garoto reportou, a dele foi de não ter lembrança de nada antes, nem no acontecimento antes da Adriana dizer que eu perdi a consciência. Ela disse que eu caí, mas continuei consciente. Mas eu não tenho nenhuma lembrança de nada, nem daqueles 3 dias ali. A minha primeira lembrança é na volta, é até muito engraçado, porque eu fui abrindo o olho todo amarrado. Você entubado, eles te amarram, porque a reação é sair puxando tubo, sonda, fio, você está todo conectado ali, né? Então eles te amarram. Aí quando eu fui voltando a mim, eu comecei primeiro a ouvir vozes. E eu ouvi uma coisa de Alcorão, Alcorão, Alcorão. E eu saindo daquele negócio de, meu Deus, Alcorão. O que está acontecendo com o mundo que está discutindo o Alcorão no Brasil? Olha só a viagem, né? O Alcorão, aí eu comecei a querer falar, que o Alcorão é a palavra de Jesus, o Alcorão, e eu só ouvi aquele negócio do Alcorão e eu querendo dizer que eu era outra coisa. Aí até que eu vi aquela cara de um enfermeiro assim, o que o senhor quer falar? Aí eu dizendo, Alcorão, Aí ele disse, não é Alcorão, é Ancoron, é o remédio que nós estamos dando para o senhor, Ancoron, não é Alcorão. Eu digo, fiquei por ali. Aí, mas sem saber de nada, que lugar é esse, o que houve, aquela coisa. Até que de repente eles deixaram a Adriana aparecer na porta. Aí quando eu vi a carinha dela magrinha, ela estava 3 dias ali sem comer e sem beber, numa vigília de oração e de intensidade, segurando na minha mão e dizendo, Senhor, ele ainda tem muito para fazer, assim não, deixa mais um tempo. Aí quando eu vi aquela carinha dela, o rostinho dela lá na porta, me dando todos os adeus do mundo assim. Aí eu falei, eu sei onde eu estou. Seja onde for, é onde a minha mulher está. Aí depois começaram a aparecer o rosto dos filhos ali. E aí logo em seguida eu fui voltando tanto a mim, umas 3 horas depois, eu já estava tão lúcido e falante que eu mandei chamar o profissional responsável do hospital. Falei, olha, por favor, já estou desamarrado, mas agora eu quero que vocês me desentubem, tirem essa sonda e me deem alta. Aí disse, mas nós não podemos fazer isso com o senhor. Eu falei, olha, eu assino todos os termos de responsabilidade pela minha vida. Mesmo que você me diga que eu estou correndo o risco de dar um passo e morrer, eu quero que a decisão desse passo seja minha e não de vocês. E a minha decisão é morrer andando, é morrer em casa se eu tiver que morrer. Sem ninguém determinar onde, como e quando, exceto se for um arbítrio, como Pedro. Quando Jesus disse, o outro te levará e tu vais ter que ir, que é parte do modo como tu vais glorificar a Deus. Mas se não for uma imposição tirânica e despótica, num estado de liberdade, eu vou sempre decidir exercer a minha liberdade até no modo de morrer, no lugar de morrer. Eu quero ser um elefante, escolher e ir. E dizer, chegou a hora, e como se Abraão, Isaac e Jacó, recolher os leites e descansar, abençoando quem eu puder abençoar. Então, mano, é muito tranquilo morrer. E se você está em Cristo, é uma porta aberta para a eternidade. Tem mais alguma pergunta rapidinho? Tem. Estão perguntando aqui se o medo de morrer não é bom, porque aí faz com que a gente seja cauteloso. Não, ele está confundindo medo de morrer com prudência, né? Ninguém tinha mais certeza da vida do que Jesus, e ninguém foi mais prudente do que ele. A minha vida ninguém a tira de mim, não foi o que ele disse? E queriam prendê-lo, e ele foi para a Judéia, e sabendo que queriam matá-lo, foi para as regiões de Decápolis, e sabendo que tramavam contra ele, foi para Samaria. Ele não tinha nenhum medo da morte. Prova disso, quando chegou a hora, ninguém segurou ele. Se eu estou andando é para lá e ninguém me mata aqui, e ainda pede ao Pai para não morrer antes da cruz, para salvá-lo para a cruz. Agora, veja a prudência dele.
Então, medo da morte é um departamento. Prudência. Prudência é outro. Porque eu vejo um monte de crentes com medo da morte dizendo que isso é prudência. Você é um mentiroso, está se enganando, você não tem prudência nenhuma, prova disso que você enfia esse pinto em tudo que é pepeca que você não sabe nem qual é, bota tudo que é veneno para dentro, anda em tudo que é caminho de morte, se envolve com tudo que é gente ruim, cheio de cascavéis no espírito, e depois diz que é prudente só porque tem medo de morrer. Nada, você só é um covarde sem certeza da salvação, que não abraçou a vida eterna e fica dizendo que tem medo de morrer é bom. Que nada, você é um imprudente da vida inteira e é imprudente na declaração que faz. Ter medo de morrer é uma miséria. Eu vou lhe dizer uma coisa, quem tem medo de morrer morre mais rápido. Porque aquilo que você teme alcança você, não é o que a Bíblia diz? A fé está para o mundo espiritual positivamente, tanto quanto o medo está para o mundo espiritual negativamente. De modo que as coisas que a fé realiza como bem, o medo realiza como desgraça. Pela fé eu me aproprio das promessas, pelo medo eu já sou dono das misérias. Por isso é que a Bíblia diz, aquilo que eu temia, isto mesmo me sobreveio. E quem disse isso foi um cara chamado Jó, que dessas coisas tinha muito mais experiência do que eu e do que você. Que mais? É engraçado que eu conheço muita gente que não pode pegar ônibus ou não pode jogar futebol na quadra, na quadra entre quadras de Brasília, porque os pais dizem que é muito perigoso. Aí fala, não, eu tô sendo prudente, não tô querendo que meu filho corra risco de ser assaltado, que aconteça alguma coisa. Mas isso é puro medo da morte, porque é normal. Não é prudência, é paranoia. Paranoia. Tem paranoia batizada de prudência, medo da morte batizada de prudência. Crente batiza os seus medos com nomes piedosos em geral. E é justamente, crente, quando eu era mais novo, a gente ia para acampamento de criança, tinha um pastor lá que era bem gente boa, que liberava a gente jogar futebol na chuva. Criança, correr, brincar, ralar o joelho, normal. Mas depois acabou chegando um carinha que era bem paranoico, e aí cortava. Criança não podia pegar friagem, de noite tinha que estar todo mundo de casaco. Futebol na chuva, nem pensar. Correr no mato e ser picado sem proteção, não podia. Então foi ficando chato. E aí me dá vontade de perguntar, me desculpe a sinceridade, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem faz perguntas que não quer ouvir respostas que não deseja. Mas teve um viado, essa é a palavra, viado. Vou repetir pela terceira vez. Teve um viado, um amado viado, que escreveu aqui dizendo, Judá, me diga, você é homem? Ele não teve nem coragem de ler essa pergunta aí. É um viado, que está morto e não sabe. Viado. Ouça bem, eu estou te chamando de viado. Você que escreveu isso aqui para o Judá. O Espírito Santo te explicará depois por quê, mas você está lidando com um homem. Agora, quem faz essa pergunta é viado. E para os viados, que têm medo da morte ainda, estou dizendo, pergunta o que não quer, ouve o que não deseja. Você ainda está protegido, porque eu não estou nem chamando o seu nome, estou deixando ainda assim, ó, viado. Mas você? Faz uma pergunta dessa? E se ele fosse gay, ele não é. E não traga a sua irmã, porque ele também não está afim de qualquer menina, não. Eu vejo como tem mulher dando mole para ele é seletivo pra caramba. Agora, o viadão é quem faz essa pergunta. Para esses, um pouquinho mais de morte para rodar, porque para uns é cheiro de vida para vida. Para outros é cheiro de morte para morte. Tem gente assistindo esse documentário e respirando o cheiro do céu. Tem outros sentindo o cheiro de defunto, de cravo o dia inteiro. Para quem está sentindo o cheiro de vida, um pouquinho mais. Para quem está sentindo o cheiro de morte, um pouco mais de arrombamento para ver se você se converte. Da frescura de não querer admitir que você até hoje não entregou em confiança
a sua vida ao Salvador da sua existência. Você é só um ratinho de igreja, mas não está dentro da arca da segurança e da salvação. Roda lá. Nosso amigo aí podia ter terminado essa fala final sem ela, porque a grande declaração desse médico nesse documentário foi: a ciência hoje sabe que a consciência sobrevive à parada do cérebro, como foi o caso desse menino. Ele até incluiu a família inteira, mas quem o salvou foi o primo, que ficou com aquela agonia de dizer: não, eu vou enfiar o canivete no pé dele. E ele disse que estava escutando alguma coisa, coisa falou comigo. Quando ele ouviu as enfermeiras dizendo ele está com morte cerebral, e começou a conversa de doação de órgãos, e a fila de despedida, pai, mãe, ele foi despedido. E já estavam preparando o mecanismo para tirar os órgãos, ele era doador. Quando o primo, naquela agonia que ele não podia explicar de onde vinha, sentiu aquele impulso de dizer: não, ele não pode existir, estava declarado morto. Aí é a bênção da dor, do trauma. Ele foi morto por um trauma e foi acordado por outro. Tá. Aí veio o médico dizer que a juventude, que é isso a juventude? Eu tinha um filho de 22 anos que bateu com a cabeça na parede e não voltou mais. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de condição genética, nem de nada disso. É que a ciência tem uma dificuldade enorme de dizer: olha, foi uma bênção, foi um milagre. Não é politicamente correto fazer essa declaração, eles não fazem. Mas um médico desse chega em casa e diz para a mulher: olha, hoje eu vi um milagre. Só fica proibido de declarar, como se ele vira um OVNI, ele também fica proibido de declarar. Se ele vira um monte de coisa, ele fica, porque nosso mundo taxa de maluco quem tem fé. Essa que é a verdade. Rapidinho, que o tempo acabou, Judá. Quando Jesus falou: afasta de mim esse cálice, ele estava com medo da morte ou medo da separação? Eu vou repetir pela 1.000ª vez, porque eu já preguei sobre isso lá no site, tem texto sobre isso, tem fitas sobre isso, cassete sobre isso, DVD sobre isso. O Aqui a VMVTV tem falas minhas sobre isso. Em Israel, toda vez que eu vou ao Getsemane, eu falo sobre isso. Semana passada, sexta-feira, eu preguei no Getsemane e falei sobre isso. Mas eu falo muito e o povo ouve pouco o que eu digo. Na realidade, basta ler Hebreus, eu fico cansado porque eu repito muito as mesmas coisas. Vou ver se você entende. Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando estava encarnado na história, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que foi lá no lugar do Getsemane, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação para todos os que lhe obedecem. O que esse texto diz? Qual foi o lugar onde Jesus ofereceu orações, clamor e lágrimas a Deus? Foi no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava com medo da morte. Ele estava com medo de morrer ali. O texto de Hebreus diz, quando ele estava nessa situação, ele pediu àquele que podia salvá-lo da morte. No que foi atendido. Então, de que morte que ele estava pedindo para ser salvo? Era da morte ou de morrer no Getsemane? Ele estava pedindo para não morrer ou para ter forças para morrer na cruz? Se aqui se diz que ele pediu e foi atendido. Quando ele começou a suar sangue, ele pensou que fosse morrer ali. E o Senhor, passa esse cálice, me dá a tua energia. Se eu beber esse negócio aqui, eu chego lá. Essa agonia toda, eu chego lá.
Mas ele bebeu o cálice todo e recebeu força para chegar lá, no que foi atendido. Então nem o medo da morte, o salvador da morte vai ter medo de morrer, só pode ser pergunta de crente. E aí, meu irmão? Tem uma pergunta aqui que fala... Mais fácil ensinar o evangelho para amebas às vezes. O que mais? Quando a gente sonha com alguém morto, e esse morto fala com a gente no sonho, o que isso significa? Você sonhou. Uma pessoa que você queria bem ou não queria bem, ou alguém que no passado lhe dava conselhos e você está com inseguranças, emerge do seu inconsciente a imagem arquetípica mais associada à sabedoria, ao cuidado, à segurança que a pessoa tem. Às vezes é o avô, é a avó, o pai, a mãe, mas não é uma sessão espírita, é uma subjetividade do coração. É você falando com você, usando a melhor imagem que a sua alma atenderia em relação a dar ouvidos à sabedoria. O que mais? Quando tem um bebê que é abortado, ou uma pessoa que morre cedo na vida, ela, quando está lá na glória, ela tem lembranças? Nenhuma. Como que funciona? Não ia ser um inferno, né? Se a pessoa ir para a glória e ficar com lembranças... E ela seria um espírito adulto, maduro? Claro, porque o que faz uma criança é o corpo de morte. É o animal mamífero. É que tem que nascer, crescer, se desenvolver, maturar e morrer. Mas o espírito não. É por isso que o idiota morre agora, abre os olhos e diz: ah, entendi tudo, eu quero a glória. Eu quero a glória. O idiota. Tem um bocado de idiota, como aquele idiota ali do quadriciclo. É um idiota, né? É um idiota. Aí vai, pá! Aí de repente sai daquilo tudo com uma certeza de que existe uma consciência para além do corpo. Aqueles dois, no início, são 3 idiotas adultos, 3 idiotas vovôs, correndo na neve com aqueles carrinhos perigosos num lago. Isso é brincadeira de panaca, é ou não é? Eu que não tenho nem o medo de morrer, sou prudente o suficiente para não brincar com a morte. Mas não tenho medo da morte. Essa é que é a diferença. Nenhum medo da morte e nenhuma imprudência. Porque eu amo a vida, não a vida como estado físico de ser, mas como pulsão dimensional. Enquanto ela estiver aqui, eu não sou suicida. Eu estou aqui para prolongar a minha vida como quem edifica a casa, o máximo que eu puder. E estou aqui para não tentar prolongá-la nem 1 metro a mais quando chegar a hora. É simples assim, mas sem nenhum medo nesse processo. E a criancinha que morreu é espírito. Passou para lá, entrou na maturação do amor de Deus. Tem muita gente que confunde ser velho aqui, terreno, ter 60, 70 anos com maturidade. Não, com sabedoria. E não entende que tem aqui, gente muito nova que é mais madura e mais sábia do que muito velho. É isso aí, é o que diz o livro de Jó, é o que diz a Bíblia para todo lado. Se não fosse assim, o nosso Salvador tinha que ter 99 anos de idade, né? Mas só tinha 33. Garoto. Era um garotinho. Que C.S. Lewis falou num livro dele que a experiência é a mãe das ilusões. Quando o cara começa a falar, não, eu tenho muita experiência na vida. É quando o cara começa a ser levado por iluções, achando que essa experiência gerou sabedoria. Viu tudo. E a grande sabedoria é saber que todo dia tem algo novo para se ver. É humildade. Ninguém viu tudo. Aquele que viu tudo disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque ninguém viu tudo. É por isso que ele é meu sumo sacerdote, Jesus, que pode se compadecer das minhas fraquezas, porque ele conhece todas elas. Vamos orar? Vamos. Tem alguém pedindo oração aí? Teve muitas pessoas pedindo, mas ficou entre as perguntas. Você quer tentar ler algumas rapidinhos? Joga para cima aí. Tem o Felipe Martins, que foi bem carinhoso, mandou um e-mail pra gente aqui, bem carinhoso. Tá pedindo oração por um amigo dele que chama Marcos, que foi diagnosticado com câncer nos ossos. Então ele tá pedindo oração. Teve gente pedindo oração por doença, porque ainda está com medo da morte hoje e quer se livrar desse mal. Quer se esclarecer cada dia mais na verdade. Pede para orar sobre isso. Eu tinha uma sugestão a dar, que é para o pessoal ir lá no meu site ler
Olha, gente, tem centenas de textos meus, entrem ali em histórias, no link Histórias. Toda a narrativa dos meses subsequentes à morte do meu filho Lucas está narrada ali dia a dia. Aqueles 2 meses que eu fiquei na UTI com meu pai lá em Manaus morrendo estão narrados dia a dia. E não são narrativas históricas, são narrativas espirituais, de segurança, de fé, de já passei da morte para a vida, entendeu? É isso que pode acontecer em você hoje. Mas para começar, só começa começando. Você tem que se abandonar, tem que dar um salto no escuro mesmo, tem que dizer: Jesus, fui. E aí você vai ver que a morte passou. Enquanto a gente fica agarrado a esse negócio, a gente não se liberta da morte. É quando a gente diz: já era, eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, estou para além da morte. E quando a gente entende que a nossa existência aqui, nesse mundo, essa breve e momentânea tribulação, porque a gente ama esse tempo de tribulação e não quer largá-lo de jeito nenhum, chama isso de minha vida. Mas quando a gente entende que essa breve e momentânea tribulação dá a nós acesso a um eterno peso de glória, a vir a ser revelado em nós, aí muda tudo. Vamos orar? Eu quero orar em pé. Orar em pé. Vamos orar juntos? Todos nós. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo pela graça que nos encheu, que nos enche, por esse poder que venceu a morte, venceu de fato, em todas as instâncias, inclusive dentro do meu coração, onde ela perdeu o poder de matar para sempre. Obrigado, porque o meu corpo não é imortal, mas eu sou eterno. Em Ti já passei da morte para a vida. Que segurança, que alegria, que poder, que graça inefável, que libertação maravilhosa. Recebe o nosso louvor, Jesus, por tão grande salvação que nos visitou, por essa âncora eterna que se projetou de nós para o santuário celestial, além de todo o véu, aonde eu já estou ancorado e de onde ninguém me arranca, porque em Ti já passei da morte para a vida. E todo aquele que descansa em Ti, que se entrega, que confia, que está tudo feito, esse que crê mesmo, prova agora como aquele ladrão que estava ao teu lado, Jesus. Prova aquele descanso, sem justiça própria. Descansa na graça do que morria na cruz ao lado e que levava sobre si a iniquidade de nós todos. E sem justiça própria, simplesmente aceita e não discute o fato de que quem crê estará com Ele no paraíso. Coloca essa fé em nós e salva-nos das crenças da religião, que nos mantém como um hamster nos deveres e nas obrigações da salvação, sem nos darem nunca a alegria e o usufruto de tão grande salvação que é nossa hoje, para ser provada e vivida com amor e sem medo. Em nome de Jesus, eu te peço por todos os que estão vendo e ouvindo, que todos estejam acolhendo agora. E eu me ponho em pé na Tua presença, porque foi o Teu Espírito que me tirou da morte, me botou em pé nesse lugar de luz, onde é possível andar sem medo de nada, porque se está salvo em Jesus. Em Teu nome eu te peço que essa palavra se universalize e se aplique individualmente no coração de cada pessoinha sincera. Em Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Judazinho, querido. Obrigadão. A mão direita está machucada. Está machucada, desculpa. Deus te abençoe. E você que está vendo a gente, não esqueça de escrever para o Judá. Dá para botar de novo aí, Léo? judapedra@hotmail.com.
Já teve gente escrevendo para ele aqui agora, durante a programação. Quem quer fazer turismo ecológico e espiritual na Chapada dos Veadeiros, está aqui o melhor guia turístico e espiritual para se fazer essa viagem, conhecendo o lugar, conhecendo o turismo, conhecendo a palavra, orando com você no caminho. Mostra aqui o meu querido Judá, corta para ele, por favor, está aqui, ó, Judazão, judapedra@hotmail.com. Escreva para ele, tá bom? Esse programa vai repetir às 3 da tarde, às 9 da noite. Se foi bom para você, faça ser bom para milhares de outros. E tudo repete no fim de semana. E por último, amanhã, finados, eu vou estar recebendo aqui os meus amigos Hugo Rovitch e Marcelo Martins. Hugo Rovitch é lá de Israel. E nós vamos estar conversando sobre várias coisas. Eu gostaria muito que você estivesse com a gente. Tchau então, bye bye.